Olá pessoal, tudo bem com você? Como prometi, e aqui está o vídeo que eu falei que eu ia gravar sobre a minha redação, que eu ia fazer uma análise, uma leitura, e essa redação foi corrigida pelos próprios corretores do Enem, e é de 2017, com o tema Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. Eu estou pelo computador, vou fazer a leitura por aqui, e vocês vão ver como é que foi minha primeira redação. Porque tem gente que acha que já começa bom, que já começa perfeito, mas não começa perfeito. Então nesse vídeo vou falar sobre a minha redação que eu fiz a primeira vez, e outro vídeo eu vou gravar sobre a minha última redação que tirei 860. Então eu saí de 320 pontos na redação do Enem para 860. Mas isso foi um processo. E no meu curso de redação eu falo isso, tá bom? Vamos lá, vou fazer a leitura e vou falar para vocês o que eu queria dizer mais ou menos. Eu vou tentar aqui expressar para vocês. O direito de pessoas com deficiência cada dia mais deve ser aplicada no Brasil. Em outros países também. Essa é a introdução, tá? Além disso, existem muitas pessoas que não respeitam a diferença. Primeiro ponto, que é a introdução. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Para mim é poucas linhas para me desenvolver e colocar o que eu quero dizer. No máximo, no mínimo, para mim é 6 a 7 linhas e estourando 8 linhas. Então o que eu falo sobre a introdução? Faltou a minha tese ficar bem clara, faltou eu contextualizar o tema. Porque, na verdade, o que aconteceu é que, quando eu vou fazer essa redação do Enem, eu não vi o tema. Eu não vi, fica embaixo, em negrito, entre aspas. Mas eu não vi, gente, eu não sei porquê. Não sei se eu estava nervoso, eu não sei. Eu não vi o tema. Eu só vi as imagens e os textos motivadores. E os textos motivadores estavam falando sobre isso, sobre surdos. Então, eu vi uma imagem falando sobre surdos. Aí eu fiz a lógica. Que é sobre surdos? Não, sobre pessoas com deficiência. E apesar de entrar dentro do contexto. Só que a parte de deficiência, eu não especifiquei os surdos. Eu falei de modo geral, pessoas cadeirantes, por exemplo. Então eu entrei de modo muito generalista. E isso foi o meu problema. Então o tema é para falar sobre surdos no Brasil, sobre a educação, a formação deles. Eu falei sobre respeito, falar sobre as dificuldades que eles têm de um modo muito geral, muito generalista. Então vamos lá para o desenvolvimento 1. Então, hoje em dia, as pessoas gente, olha o termo que eu usei, o T-A, pelo amor de Deus, não uso na sua redação, não tá dando atenção às pessoas que precisam, como por exemplo, pessoas deficientes. Falei a mesma coisa que eu falei em cima. Repeti a mesma coisa, só com palavras diferentes. Temos que respeitar. Gente, olha. Temos que respeitar. Ainda coloquei uma exclamação no final. Temos que respeitar. Exclamação. No Brasil, em alguns lugares, não tem escolas calçadas para pessoas deficientes. Então, assim, eu não especifiquei que tipo de calçamento seria. Então, assim, para pessoas surdas, calçamentos não entram muito dentro do assunto. E eu queria dizer aqui para pessoas deficientes com cadeirantes, que poderia ter calçamentos. Então, lembra que eu falei sobre deficiência de um modo geral? É isso. Então, eu falei, além de falar de deficiência do surdo, eu acho que eu falei de cadeirantes também. Eu não sei se eu citei hoje, eu estou lendo aqui, depois de muito tempo com vocês, para ter uma noção do que eu estava querendo dizer. Então, voltando ao texto. Muitos lugares, no Brasil, em alguns lugares, não tem escolas calçadas para pessoas deficientes. Como, por exemplo, escolas para surdos e calçados para pessoas cadeirantes. Então, olha o que eu falei. Falei em cima que não tem escolas, não tem escola calçadas para deficientes. Depois eu falei de novo que no Brasil, em alguns lugares, não tem escolas com mais acessibilidade. Eu quis dizer isso. Que não tem escolas para surdos
No caso, a Libras entra muito disso, eu nem falei de Libras. E também para cadeirantes. O que cadeirantes tem a ver dentro do tema? Não tem nada a ver. Eu coloquei. Então, tem chance de você aprender redação? Tem chance. Eu consegui aprender, você pode aprender também. E no meu curso de redação, eu ensino como é que eu aprendi. Eu ensino minhas táticas, eu ensino os meus métodos, eu ensino como é que eu fiz para tirar 860 na redação do Enem. Como eu saí de 320 para essa nota. Vamos lá. Além disso, também tem os transportes que não é apropriados para pessoas especiais. Tá dentro do assunto. Mas assim, poderia especificar mais como é que é o transporte não é adequado. Por exemplo, não tem poderia ter uma sinalização com imagem, alguma coisa assim, sabe? Mas eu deixei apenas que não é apropriado. Mas que tipo de apropriação seria para surdos? Entendeu? Eu poderia ter citado. Olha que eu coloquei. Outra pérola de várias. Educação tem que ter com todos! Exclamação. Educação tem que ter com todos. Então eu estava falando mais sobre desrespeitos. Por exemplo, uma escola que não é adequada para receber pessoas deficientes, pessoas com suas habilidades especiais, por exemplo, é uma falta de educação. E eu queria dizer isso, que essa falta de adequação, de estar adequado para essas pessoas é uma falta de respeito. Então, é uma falta de educação. Então, a educação tem que ter para todos! Exclamação. Continuando. As escolas para deficientes baixou muito esses anos atrás. Esse dado estatístico eu tirei do texto, tá? Tirei lá, que tem uns textos motivadores, e aí eu peguei de lá. As escolas para deficientes baixou muito esses anos. De 2011 a 2016, no caso o Enem foi 2017, não estão construindo mais escolas para deficientes. Só falei isso. Vocês percebem que eu falo deficientes toda hora que eu falava? Toda hora eu falava sobre deficiente. Porque na verdade eu não entendi nenhum tema. Na verdade eu nem sabia nem qual era o tema. Então eu fui colocando o que eu imaginei. Na época que eu lembro que meus amigos saíram, o tema aquilo que eu falei assim, gente, eu não sei o tema. Eu não vi o tema. Eu só vi as imagens e imaginei que era sobre deficientes. Eu vi falando sobre surdos. Aí eu falei assim, deve ser sobre deficiente de modo geral. Não sei porque eu não fiz a lógica que era sobre surdos, né? Mas, enfim. Não vamos nos cobrar por algo que nós não fizemos. Não estão construindo escolas, né? Eu disse. Eles também precisam estudar. Isso é um direito que eles também têm. Então, eles precisam estudar e isso é um direito que eles também têm. Gente, é muita repetição da palavra. Não tem uma estrutura. Não tem um termo adequado para usar. Eu sempre repito a mesma coisa. Vamos lá. A queda de construções de escolas foi muita. Eu repeti de novo. Em cima, eu falei que de 2011 para 2016 já teve uma queda. Aí embaixo eu coloquei de novo. Qual é a necessidade disso? De você repetir uma informação sempre que você já colocou. Não precisa. Vamos lá para a conclusão. Isso foi do desenvolvimento 2, viu? Agora vamos para a conclusão. Tem que ter mais escolas para pessoas deficientes. É uma frase de efeito. Tem que ter mais escolas para pessoas deficientes. Veja que dos parágrafos para o outro, de um parágrafo para o outro, eu não uso nenhum. Eu usei ainda errado. Usei um aqui, um então, no segundo, para conectar um texto ao outro. Então, da introdução para o desenvolvimento, você precisa usar um conectivo. E eu usei um conectivo de conclusão, sendo que eu estou iniciando o meu texto. Como é que eu vou iniciar? Vou colocar um conectivo de conclusão, sendo que estou iniciando praticamente o meu texto. Não tem como. O conectivo de conclusão você vai usar para conclusão, para concluir uma ideia. Eu estava iniciando a minha ideia, então eu tinha que usar um texto que inicia. Então, por exemplo, primeiramente, entendeu? Eu tinha que usar isso, mas não usei, né? Vamos para a conclusão. Vamos ver qual é a minha proposta de intervenção. Se você não sabe fazer uma proposta de intervenção, grave um vídeo e você vai assistir para você aprender como é que faz. Vamos lá. Tem que ter mais escolas para as pessoas deficientes.
Os prefeitos mandarem construir escolas. De novo, falei escola. Calçadas para quem é deficiente. Eu repeti de novo a mesma coisa. Estou repetindo muita palavra, não pode isso. Ter transporte apropriado para deficientes. De novo, gente, a mesma coisa. A mesma coisa que a palavra toda hora repetindo. E etc. Mesmo a diferença, temos que incentivá-los a voltar a estudar. Tudo começa pelo respeito. Agora vem mais uma pérola. Vamos respeitar. A gente não pode, pelo amor de Deus, não pode colocar isso. Vamos respeitar. Primeira pessoa do singular não pode. Eu preciso, eu vou, eu quero, eu vou fazer. Não. Segunda pessoa. Primeira pessoa quer dizer do plural também não pode no texto. Alguns corretores dizem que na conclusão você pode usar nós. Nós precisamos fazer. Porque é a mesma coisa de dizer a sociedade precisa fazer. Entendeu? É a mesma coisa de dizer que a comunidade precisa fazer. Isso eu ensino lá no meu curso de redação. Mas eu aconselho você não usar nós. Usa na terceira pessoa. Precisa-se fazer. Então aqui, ao invés de eu colocar vamos respeitar, eu poderia usar precisa-se respeitar. Era bem mais fácil, mas eu coloquei vamos respeitar. Pelo amor de Deus, não usa isso na sua redação. Apesar que em 2000, não lembro agora se foi 2016 ou foi 2020, que os corretores publicaram um edital dizendo que não tira nota. Mas eu aconselho você não usar, tá bom? Só que assim, fica a seu critério. E no meu curso de redação eles falam sobre isso. No próximo vídeo, vou falar sobre minha redação do Enem, 860 pontos. Então você vai ver minha evolução de 320 para 860. O que eu fiz? Como que eu fiz? No meu curso eu ensino isso. Você pode aprender e faço vídeo chamada pelo WhatsApp. Acompanhe o aluno de perto, mas você pode também ter acesso a conteúdos grátis aqui no meu canal. E apesar que lá na Hotmart tem um conteúdo grátis para você, que é um material em PDF. E você pode assistir esse material em PDF grátis. Vou deixar na biografia para você acessar, tá bom? Então até o próximo vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E veja o próximo, que é sobre 860 pontos na redação, tá bom? Tchau, tchau.